Se você quer montar uma carteira de dividendos, esses erros que eu vou falar aqui podem estar te atrasando e você pode nem estar percebendo. E o último é o mais importante de todos. Primeiro erro que eu vejo muita gente cometendo por aí: pensar em dividendos e ficar comprando fundos imobiliários de papel. Muito provavelmente você tem aí em sua carteira um fundo imobiliário de papel. Eles são chamados de papel porque dentro da composição dele não tem tijolo, não tem um imóvel, e sim tem dívidas do segmento imobiliário. Eles estão cheios de CRIs, os certificados recebíveis imobiliários. Esses títulos nada mais são que dívidas do segmento imobiliário. Uma incorporadora, uma construtora precisa de um dinheiro, ela emite a dívida, o fundo imobiliário de papel compra essa dívida. A incorporadora paga mensalmente aqueles juros que vai para o fundo imobiliário e que você recebe como dividendos. O detalhe aqui é que esses títulos são atrelados a um indexador, normalmente ao CDI ou ao IPCA. 2022, quem acompanhou de perto, já viu os fundos de papéis que estavam mais indexados ao IPCA pagando menos dividendos. O que eu quero que você fique atento é o seguinte: se você quer dobrar os seus dividendos, se você quer aumentar os seus rendimentos, não vão ser os fundos de papéis que vão fazer isso, porque a sua rentabilidade, os seus rendimentos estão atrelados ao CDI, que é em relação à Selic. Então, se a Selic cair, os rendimentos dos fundos imobiliários vão cair também. Então, hoje, paga-se muito bem os fundos imobiliários de papel com rendimento superior a 1% ao mês. Tem fundo pagando 1,2%, um em tanto. Isso se dá porque a nossa Selic está em 13,75%. Se daqui a alguns anos a nossa Selic cair para 10, para 9, para 8, vai cair também a rentabilidade dos fundos imobiliários de papel. Não é mágica. Então, os títulos que estão dentro desse fundo são atrelados ao CDI, que tem a correlação com a Selic. Então, hoje, paga um bom rendimento porque a Selic está alta. Se a Selic cair, sem dúvida nenhuma, esses fundos vão pagar um rendimento pior. Alan, e se o oposto acontecer? Se por acaso os juros subirem, então vai ser excelente. É bom, mas tem outro porém. É uma empresa que está pagando aquela dívida. Se ficar muito cara para ela, ela pode não pagar. Diversos fundos imobiliários de papel já estão sofrendo calote. Até um dos mais populares, o MXRF11, um dos fundos que tem mais cotistas aqui na nossa bolsa, ele sim já vem sofrendo calote de alguns CRIs. Algumas pessoas não estão pagando. Então, se a Selic subir mais ainda, vai ficar mais difícil para aquelas empresas pagarem as suas dívidas. Não existe almoço grátis com os fundos imobiliários de papel. Então, se você pensa em receber dividendos e colocou em fundo de papel, seu olho está muito no curto prazo. E se seu olho está muito no curto prazo, você pode não estar vendo o problema que pode acontecer lá na frente. Então, olho aberto se sua posição estiver muito grande em fundos imobiliários de papel. Eu não teria mais do que 10, 20% da minha posição em fundos imobiliários de papel. A segunda coisa que muita gente erra na hora de investir em dividendos é não investir em negócios sólidos. Por exemplo, Petrobras. Petrobras pagou um baita dividendo em 2022, né? Recorde de dividendos, 1 zilhão de dividendos. Mas será que vai continuar pagando agora? Será que vai continuar com essa mesma política de investimentos? Então, é um negócio sólido, mas que não tem uma governança sólida. Todo momento o negócio pode mudar. Tudo pode ir por água abaixo. Então ela pode passar 4 anos com uma política boa, pagando bons dividendos aos acionistas, e pode passar 4 anos em crise sem pagar nada para os dividendos. Por quê? Porque não é um negócio sólido em termos de negócio, em termos de governança. Então o negócio tem flutuações. Então se você compra ações tipo Petrobras, tipo Vale, pensando em dividendos, é possível que você se frustre diversos anos e isso comprometa o rendimento dos seus dividendos no longo prazo. Então você vai querer dividendos, você vai ter que investir em negócios sólidos com pouca flutuação, negócios mais estáveis, como por exemplo energia elétrica. As empresas de transmissão, por exemplo, são as mais estáveis que tem. Por quê? Porque é uma empresa que ela faz o contrato de transmissão da energia e já fecha 5, 10, 20 anos daquele contrato e acabou, e ela só transmite energia. Ela já sabe quanto vai faturar, ela já sabe quanto de energia ela vai transmitir, porque é um negócio que não tem muita oscilação, não tem muita flutuação. Por isso que ela paga muitos dividendos, porque já tem uma previsibilidade e não tem muito crescimento para a empresa. A empresa é mais aquilo ali mesmo, não tem muito de crescer. E aí, muito provavelmente, não vai comprometer os seus dividendos no longo prazo. Existe muita distância entre você investir num negócio porque está pagando dividendos bons hoje do que um negócio que vai pagar bons dividendos para
sempre. É o mesmo erro que a gente acontece no ponto 1 que eu comentei aqui. O investidor fica focado muito no curto prazo e não vê o jogo do longo prazo. No curto prazo, é legal aqui a Petrobras, pagou bons dividendos em 2022. E 2023, como é que será? 2024, será que vai ter dividendos? Será que vale a pena pensar em dividendos comprando a Petrobras? É importante o investidor focar em bons negócios, boas empresas, empresas com perspectiva de manter aquele lucro no longuíssimo prazo, e não empresas que têm bastante oscilação, tanto na sua governança quanto no seu negócio. Um terceiro ponto para você ficar atento aos seus dividendos, para mim, os dividendos vão ser taxados. Mas Alan, peraí, não existe nada disso, foi só um papinho ali. É verdade, não tem nada concreto, ninguém falou nada ainda, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não existe nada de taxar os dividendos das ações quanto dos fundos imobiliários. Mas se você já investe no mercado americano, lá os dividendos são taxados. Mas para mim, isso vai acontecer aqui no Brasil cedo ou tarde. Uma hora ou outra, a gente vai ser taxado desses dividendos aqui. Eu já faço o meu investimento, eu já faço a minha aplicação, contando que lá na frente, no futuro, pode ser daqui a um ano, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, não sei. Uma hora, eles vão taxar os dividendos das empresas, como é feito em vários lugares do mundo. Então a discussão para mim não é se vai taxar, e sim quando vai ser taxado os dividendos. E eu acredito que tem uma classe de ativos que não está pronta para ser taxada, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, se por acaso esses dividendos forem taxados deles, a gente pode ver grandes correções aí no seu preço. Então é importante ficar de olho nessa classe de ativo. Se voltar esse papinho aí de taxação de dividendos, essa classe de ativo pode sentir muito no curto prazo, se isso acontecer. O quarto e mais importante ponto para quem quer aumentar os seus dividendos. Na hora que você compra uma ação, na hora que você compra um fundo imobiliário, você tem que levar isso em consideração mesmo. É o ponto mais importante de todos. Você não pode ignorar o crescimento do lucro das empresas. A Copel, em 2013, deu de lucro 1,07 bilhões de reais, pagando aí para o seu acionista algo em torno entre 560 milhões de dividendos, milhões de proventos para o seu acionista. Em 2021, a Copel lucrou 4,95 bilhões de reais, pagando de proventos para o seu acionista mais de 3 bilhões. Ou seja, ela pagou 560 milhões em 2013 e agora pagou mais de 3 bilhões em 2020. O lucro da empresa cresceu. E o que são dividendos, gente? Participação no lucro das empresas. É parte do lucro líquido da empresa. Então, hoje você fala do yield. Eu quero um yield, dividend yield de 10% por mês. Eu quero um dividend yield de 12% por mês. Eu quero um dividend de X por mês. O cara está ganhando um dividendo de quase 100%. Por quê? Porque o lucro cresceu. Se o lucro cresce, o dividendo cresce. E se você é acionista, você ganha dividendos, você ganha mais dinheiro. Então, quando você vai investir em dividendos, tem que olhar e ver se aquela empresa vai ter o crescimento de lucro. Porque é isso que vai fazer a diferença, o crescimento de lucro da empresa no longo prazo. É assim que se ganha mais dividendos, é assim que se dobra os seus dividendos. É quando a empresa cresce e aumenta o seu lucro. Esse é o grande erro que eu vejo todo mundo cometer quando vai investir em dividendos. Ninguém consegue entender o poder do crescimento do lucro da empresa. Imagine que a empresa elétrica está crescendo, que ela pode crescer e que, além do ajuste da inflação, ela vai crescer muito mais. Então, aquele lucro de 1 bilhão hoje pode ser 5 bilhões daqui a 10 anos. E aí você vai ver o dividendo gordo em 5, 10 anos. Você dobrou seus dividendos porque a empresa dobrou o seu lucro, cresceu o seu lucro. Só que isso não acontece nos fundos imobiliários, gente. O fundo imobiliário não é uma empresa. O fundo imobiliário é um fundo que comprou lá 2, 3, 4, 5, 10 prédios. Para ele crescer, ele vai ter que comprar mais um novo prédio. E quando é que ele consegue dinheiro? A empresa pode se endividar. Ela faz uma dívida, pega um financiamento com o banco, pega um empréstimo e compra um novo negócio, amplia o negócio dela e cresce. Como é que o fundo imobiliário faz? Ele não pode fazer isso. Ele tem que se capitalizar de alguma forma. E aí ele emite mais cota do fundo. Seria como se fosse emitir mais ações. O fundo imobiliário foi lá, lucrou 1 milhão. Só que ele tem 1 milhão de cotas. Ou seja, R$1 para cada cota. Aí o fundo vai lá e cresce. E ele comprou um prédio e agora ele ganha mais dividendos. Agora o fundo lucrou 2 milhões de reais. Só que agora ele tem 2 milhões de cotas também. Porque ele teve que emitir mais cotas para ganhar dinheiro, para fazer o investimento, para se capitalizar. Então ele tem 2 milhões de lucro, agora 2 milhões de cotas
que no final das contas vai dar R$1 também. As empresas não, ela consegue aumentar o seu lucro sem emitir mais ações. As empresas podem sim emitir mais ações, mas ela pode crescer de outras formas. Então, quando você está no fundo imobiliário, muito provavelmente você vai continuar com a mesma rentabilidade, com os mesmos dividendos no longo prazo. Porque se o fundo cresceu, ele provavelmente teve que emitir mais cotas. Se ele emitiu mais cotas, tem mais investidores para dividir aquele bolo. Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês a melhorar a cabeça com seus dividendos, para que vocês ganhem mais dinheiro e montem uma boa carteira de investimento, para a gente viver todo mundo aqui de renda passiva de investimentos, tá bom? Esse é o objetivo, esse é o foco. Todo mundo se aposentar mais cedo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Quer fazer algum comentário, coloque. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.